Seja bem-vindo ao Coisas de Cuba. Aqui você encontra notícias, informações e causos de quem vive na ilha. E agora, como talvez você até já saiba, a gente tem também os causos de quem vai para a ilha a passeio. É a sessão Você já foi para Cuba? Conta para nós. Eu sou Márcia Chueri, faço a criação e gravação do podcast e o Fernando Carvalho faz a produção e edição do material. Gente, eu estou amando cada depoimento do Você Já Foi para Cuba. Antes de mais nada, pela enorme gentileza desses ouvintes de reservar um tempo para fazer a gravação e nos mandar. De verdade, cada um se torna co-participante do podcast e isso é muito legal. Mas eu estou amando especialmente a diversidade de ouvintes que a gente está descobrindo. Variedade de sotaques, de experiências, das maneiras como chegaram a Cuba, enfim, está sendo muito gratificante mesmo. E tem mais. Não sei se dá para perceber, mas na verdade eu nunca fui a Cuba como turista. A primeira vez, em janeiro de 99, eu fui a um evento de educação e estava praticamente ao trabalho. As outras duas vezes, em 99 mesmo, foram realmente ao trabalho. No ano 2000, mudei para lá e fui residir e vivi até 2004. Depois, eu fui algumas vezes em viagens curtas para cumprir compromissos familiares. Em 2007, por exemplo, eu fui visitar os irmãos cubanos da Babi, que é a minha filha, né, caçula, e aproveitei para levar o enxoval de uma sobrinha dela que ia nascer. Foi uma viagem bem maluca, com muitos eventos, mas definitivamente não foi turística. Em 2008, eu fui à formatura do meu filho Rafael na Escola Internacional de Educação Física e Deporte. E se você quiser saber mais sobre como era essa escola, eu entrevistei o Rafa no episódio 27. E, finalmente, eu voltei a viver lá em agosto de 2019. Mas turismo mesmo, eu nunca fiz. Nunca consegui chegar a Santiago de Cuba, por exemplo, apesar de ter tentado várias vezes. Até eu já disse que da próxima vez eu vou começar a visita por lá. De lá para Havana. Mas eu estou contando isso para dizer que o Você Já Foi para Cuba também está me ensinando muita coisa nova. Parece estranho, eu sei, mas eu acho bacana. Uma outra mirada sobre a ilha. E olha só, o Você Já Foi para Cuba de hoje está tão bem organizado e completo que vamos abrir o podcast com ele. Então eu já deixo vocês com a Suelma e depois eu comento o depoimento dela, tá bom? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. Márcia, quero te agradecer pelo convite para participar do programa e também te parabenizar pela iniciativa do novo quadro Você Já Foi para Cuba? Conta para nós. É um programa instrutivo e muito informativo. Bom, eu me chamo Suelma, moro na cidade de São Paulo, sou assistente social, estive em Cuba durante 10 dias em fevereiro de 2023. Foi a minha primeira vez e eu fui a passeio. Primeiro, queria falar sobre os preparativos. Então, acho que é importante, né, verificar todos os documentos necessários, né, e que são exigidos para o embarque. Óbvio, né, o passaporte, mas um detalhe que muitas pessoas às vezes esquecem é a vacina da febre amarela, porque ela precisa ser tomada com no mínimo 10 dias de antecedência, né? E também o local para ficar, porque é necessário preencher o guia do viajante e lá é necessário colocar o endereço. Então, no meu caso, eu fiz o contato com a Márcia me passou o contato da Maria Leite, foi onde eu cheguei na casa de Isabel. Tem um grupo, né, no Facebook, um grupo fechado, e eu fiquei na casa de Isabel e Luiz. Então, a Isabel me passou a cópia da autorização, né, que ela tem, enfim.
E eu gostei muito, um casal fantástico, nossa, foi super bem acolhida. Então, acho que são esses detalhes, né, prévios. E também, acho que as pessoas têm os sites, né, acho que é importante fazer uma listagem de todos os documentos. Enfim, a questão do dinheiro é o dólar, o euro, né, são as moedas aceitas. Eu acabei levando o euro, na hora de trocar, o euro sempre tem um precinho, um valor mais alto em relação ao dólar. Mas as duas moedas são aceitas no comércio com o mesmo valor. O roteiro, então, desses 10 dias, eu fiquei em Havana, em Santa Clara, na cidade de Santa Clara, Trinidade e Varadeiro. Então, eu conheci essas 4 cidades. A minha chegada foi em Havana, né? Então, ao chegar, a primeira coisa que eu fiz foi trocar o dinheiro no aeroporto, porque eu achei que dentro do aeroporto uma loja oficial fosse mais seguro. Mas, na verdade, o que ocorre? Quando você troca nos locais oficiais, a taxa paga ela é menor do que trocar em particular, né? Com pessoas ou em comércios. Eu não sabia dessa informação. E, na verdade, nas casas, às vezes é bom a gente se informar, porque tem pessoas que trocam o dinheiro, ou mesmo em outros locais seguros, até taxistas, né? Mas, eu acho que é importante também você obter essa informação, porque aí você consegue pegar um valor melhor na troca do euro pela moeda local. Bom, então a minha hospedagem também foi no Centro Velho de Havana. Eu gostei bastante de ter ficado no Centro Velho, porque facilita conhecer os locais, os pontos turísticos, conhecer a cidade, andar pela cidade. Você tem todo o comércio próximo, né? Então, a casa era próximo ao Capitólio. Nenhuma dificuldade para, por exemplo, restaurantes, andar nas praças, enfim, conhecer todo o local. Gostei muito de ficar nessa a localização da localização da casa. É uma cidade bastante segura, né? Então é possível andar à noite, né? As preocupações, principalmente eu que sou aqui da cidade de São Paulo, a gente tem muita preocupação com a segurança, e Havana é outra questão, não temos, já não senti este problema. O deslocamento dentro da cidade, então, para a gente, por exemplo, fazer o passeio de Havana Velha para os outros bairros, pode ser feito por táxi. Eu não cheguei a andar no ônibus público, eu andava de táxi. Tem táxis que são coletivos, então tem os pontos onde os moradores já sabem onde o táxi para e negocia preço, e é um transporte coletivo. Também andei no Cocotáxi, que é um triciclo motorizado, bastante utilizado no centro de Havana. Em relação ao celular, no meu caso, eu comprei cartão, né, e usava o Wi-Fi nas praças. Tem muitas praças, né, com Wi-Fi, e os hotéis. Também tem hotéis que têm Wi-Fi, então você pode adentrar o espaço, né, para utilizar o Wi-Fi. Também é possível comprar um chip e colocar no celular. Quem optar pelo cartão, não é assim fácil achar o cartão, mas tem as companhias. Então, no Centro Velho, por exemplo, tinham 2 locais, né, um mais distante do outro, para comprar o cartão. Mas não é em todo o comércio que você vai encontrar o cartão para comprar. Os passeios, então eu fiz passeios com o Bus Tour. Tem 2 tipos de passeio. Então, são os pontos turísticos de Havana, então você conhece os bairros, os pontos turísticos dos diversos bairros, e o outro ônibus, ele vai para as praias. Então, também é um passeio muito bacana de um dia que você pode ir, ficar numa praia, voltar, né? Enfim, então são essas 2 possibilidades de passeios por Havana. No bairro Vedado tem uma sorveteria muito famosa, é a Copélia. Então eu fui até essa sorveteria andando de Malecón, que é um bairro pela orla da praia. Andei mais ou menos 1 hora até chegar em Vedado.
mas eu fiz isso porque eu conheci uma jovem cubana, ela estava com um filho, era um domingo, e ela falou, vamos caminhando, vamos passeando, e no fim andamos 1 hora. Foi bem interessante, a Copélia tinha uma fila enorme, e é um passeio assim que os cubanos gostam muito. Ela tinha tirado aquele dia para passear com a filha e tomar o sorvete na Copélia. Depois, uma outra situação que eu gostei bastante foram os restaurantes, né? Então, a gastronomia em Havana é variada, um preço muito acessível, como muita lagosta, tomei aquele café bombom, feijão preto cubano com arroz, o morrito, enfim. E os restaurantes públicos, depois que eu descobri, ele não tem uma característica de ser restaurante público, eles têm, são bem diversificados, e aí que eu fui descobrindo que alguns restaurantes que eu frequentei eram restaurantes públicos. Então, eu achei isso muito interessante, né? O La Bodeguita del Meio, que é um local turístico e tem diversas cidades, ele é um restaurante público também. Então, isso é uma coisa, para mim, eu achei interessante. A Praça da Revolução é um local onde o bus tour para, é uma praça muito bonita e tem o rosto do Che, me chamou muita atenção, eu fiquei com aquela imagem daquela praça enorme na minha memória, né? A Praça de São Francisco de Assis e as 4 praças, onde fica a catedral. Então, são locais, assim, que me chamaram muita atenção, né? O Museu da Resistência estava fechado para reforma. Infelizmente, eu não consegui adentrar, mas também é um espaço, um entorno muito bonito. Os passeios, né, nos carros antigos é imperdível. Eu acho que a gente vai para Havana, principalmente, né, e chama muito a atenção os carros antigos, que são para turistas, né, além dos carros antigos que os moradores também usam. Então, vale a pena fazer o passeio nos carros antigos, e os motoristas levam também em outros pontos de Havana. Então, é um passeio que, além de você andar com o carro, você também pode fazer já os passeios em pontos turísticos. Isso eu achei interessante. E para quem quiser também dirigir o carro, né? No caso, tem motoristas que também deixam dirigir um pouquinho o carro. Bom, eu queria fazer algumas observações, né, que isso, pontos também que me chamaram a atenção, por exemplo, um hotel para o público LGBTQIA+, então tinha uma bandeira, e me chamou a atenção, eu fui perguntar na recepção, e eles disseram que o hotel para o público em geral, mas em especial para o público LGBTQIA+, no centro de Havana Velha, um hotel maravilhoso. Uma outra questão é a questão religiosa, né? Que é a santeria. Então, a gente vê muitas pessoas na rua, crianças vestidas de branco, não necessariamente nas sextas-feiras, né? Mas também me chamou muita atenção a questão religiosa, né? E, assim, mulheres viajando sozinhas. Então, acho que é um indicador de como também a Havana é tranquilo, né? Às vezes a gente fica preocupado viajar sozinha, mas assim, eu encontrei pessoas, mulheres viajando sozinhas. Então, acho que isso também é importante a gente falar, né? Para quem quiser, às vezes quer viajar, não tem no momento nenhuma companhia. Bom, de Havana eu fui para Santa Clara. O deslocamento e a hospedagem, a Isabel da casa, ela fez os contatos. Então, existe uma rede de pessoas, né, que tem as casas nas outras cidades, e eles são conhecidos. Então, isso é muito bom, porque dá uma certa segurança também e tranquilidade, porque você se desloca já sabendo onde você vai ficar. E o táxi também. É um táxi coletivo, e também a Isabel reservou, né? E nas outras cidades, as pessoas das casas também contratavam os táxis, né? Para fazer, enfim, esse deslocamento de uma cidade para outra. Em Varadeiro, também é uma cidade muito bonita. Existe a possibilidade de fazer o bus tour. Então, eu fiz esse passeio. Aí você conhece toda a hora da cidade.
os resorts, né? Então tem aquelas praias com guarda-sol de palha, muito gostosa. E o que encanta é a cor, né? A água azul esverdeada, que é simplesmente encantadora. Então você passa uns dias ali olhando aquele mar que é incansável. Visitei as bodegas, que são as mercearias públicas. Eu gosto muito de conversar com as pessoas do local, né, os moradores. E achei bem bacana, assim, o orgulho, né? Um senhor me parou para falar, para eu adivinhar o nome dele. E o nome dele era Fidel, porque ele falou que o pai dele lutou com o Fidel na serra. Então eles falavam com muito orgulho. E também uma outra senhora, que ela era uma professora aposentada, ela tinha 80 anos. E eu fiz a pergunta se ela tinha alfabetizado, né, pessoas no pós-revolução. E ela disse que sim, também com muito orgulho, que ela tinha alfabetizado 5 pessoas, né. E em Varadeiro tem um marco com referência ao exército de alfabetizadores, né. Então, eu achei muito bacana, até tirei foto aí desse marco. É uma brigada Conrado Benítez, que né, onde tenha esse exército de alfabetizadores. Em Varadeiro também tem o Museu da Música, o Museu do Rum, né, muitas lojas públicas de artesanato, onde você encontra livros, né, muitos livros. Eu fiquei encantada com as lojas, né, de artesanato, visitei quase todas ali na avenida principal de Varadeiro. Depois de Varadeiro, fui para Santa Clara, passei uma noite, né? Em Santa Clara e a visita ao mausoléu de Che Guevara. Então, é um passeio também que encanta, que emociona, visitar o mausoléu, né? E também, no outro lado da cidade, o Trem Vermelho, né? Então, o trem aí de combate à guerra, né? Então, acho que essas histórias desses locais são muito, vale a pena, né? Marcantes, enfim. Depois de Santa Clara, bom, em Santa Clara também tem museus, né? Tem muitos locais importantes para se conhecer. Aliás, acho que toda Cuba, né, tem esses marcos históricos, os museus, enfim. Bom, em Trinidad, Santa Clara foi para Trinidad. Trinidad é uma cidade considerada Patrimônio da Humanidade pela Unesco, né? E de lá alugamos um táxi para fazer um passeio ao Vale dos Engenhos, né? Então, o guia era um professor e ele era antropólogo. Ele deu uma aula, mais de uma hora, contando todos os detalhes e a história daquele vale. É uma paisagem maravilhosa. E dá para entender um pouco a história das pessoas escravizadas, a origem dos povos escravizados. Então, ele tem algumas ruínas ainda, né, na época da escravidão. E ele foi detalhando e mostrando. Foi um passeio muito, muito educativo, né? Valeu muito a pena. E também em Trinidad tem muitos museus, tem uma diversidade musical, os restaurantes, alguns têm salsa, outros têm jazz, outros têm música pop. Então, também em Trinidad tem a Casa da Música, né? Casa de la Música, um lugar muito bonito também. Tem o Templo de Iemanjá, achei bem interessante. E então são essas as minhas os locais, né, que eu fiquei, e valeu muito a pena, né, ter ido conhecer Cuba. Eu quero voltar porque eu sei que muita coisa não deu tempo para conhecer, mas é isso, né? A gente sempre deixa um pouquinho para se obrigar a voltar à ilha. É isso, Márcia. Eu quero agradecer a oportunidade de participar do programa e parabéns. Vocês viram, né? Deu para entender por que eu pus logo de cara. Que capacidade de transmitir informação de forma bem organizada. Fiquei admirada, assim, impressionada. E para a Suelma, nossos agradecimentos de coração pelo depoimento que ela mandou. Bom, a primeira coisa que eu quero destacar da fala dela é a questão da vacina da febre amarela. É muito importante mesmo. Eu já conheci gente que teve de adiar a viagem.
e até que perdeu tudo, passagem e estadia, porque demorou para tomar essa vacina. Atenção, é a vacina da febre amarela. Cuba e muitos outros países exigem essa vacina de quem vai do Brasil, porque aqui a gente tem essa doença. E outra coisa, essa vacina é só uma vez na vida. Então, se você ainda não tomou, tome logo de uma vez, faça a sua carteira internacional da vacina e grampeie na capa do seu passaporte. Pelo menos essa foi a melhor solução que eu encontrei para não enlouquecer justo um dia antes de viajar com a famosa pergunta: onde foi que eu guardei aquilo? A outra dica que eu quero destacar é a da casa da Isabel e do Luiz, que é uma dica muito boa também. Eles são super legais e estão muito acostumados a receber brasileiros. Claro que existem muitas outras possibilidades de hospedagem, e eu não descarto nenhuma. Para quem prefere mais conforto e impessoalidade, eu acho melhor ir para um hotel. Sim, tem gente que prefere impessoalidade, como não? Mas se você quer saber mais da vida em Cuba, ficar numa casa de preferência legal, como a da Isabel, fica a dica. O que é casa legal? Muito simples. As pessoas que alugam casas ou quartos para visitantes devem ter uma licença para isso. Então, na hora de preencher a ficha de viajante, o que se faz de maneira muito simples pela internet, você tem de colocar o endereço de onde vai ficar. Ah, quer dizer que eu não posso ficar em casa de amigos? Pode sim. Mas, se for mentira, a pessoa que está te hospedando pode ficar em maus lençóis. Para explicar melhor, quando eu fui a Cuba para o 1º de maio deste ano, por exemplo, eu fiquei na casa de amigos meus de longa data. No segundo dia em que eu estava lá, a médica do consultório do médico de família foi me visitar. Ou seja, ela recebeu a informação de que eu estava lá e foi verificar. Eu expliquei que eu já tinha morado em Cuba, ela confirmou que eu estava em casa de conhecidos, amigos, e se colocou à minha disposição caso precisasse de alguma assistência. Então, assim, não é complicado, não tem nenhum tipo de repressão, não é isso. É só dizer a verdade. Se é uma casa alugada, é uma casa alugada, se é hotel, é hotel, se é casa de amigo, é de casa de amigo. Além disso, para dizer a verdade, eu não acho razoável contribuir para uma ilegalidade que só serve para evadir impostos. Como em qualquer país, o governo de Cuba precisa arrecadar impostos para assegurar a atenção à população. Saúde e educação gratuitas e universais, para dar apenas 2 exemplos dessa atenção, custam bastante aos cofres do Estado. E lá, como aqui, muitas pessoas procuram maneiras de sonegar. E o Estado lá também trata de evitar, como aqui, como em qualquer lugar do mundo. A outra coisa que eu quero comentar é a observação que ela fez sobre estar no centro histórico. A Suelma tem toda a razão. A Banabierra realmente merece muitas horas de passeio. Tem muito para conhecer. E também eu já comentei várias vezes que os cubanos cultivam o conhecimento de sua história. A ilha tem muitos museus de tudo quanto é jeito. Grandes, pequenos, temáticos. E tem um tipo que eu gosto particularmente. Chama-se Museu da Casa Natal. Sabe o que é? O museu sobre determinada personalidade que é feito na casa em que ele nasceu. Nós tínhamos até uma piadinha interna, tipo: você não quer doar isso aí? Referente a qualquer coisa. Roupa, livro, enfeite. E a resposta: não, eu vou guardar para o meu Museu da Casa Natal. Mas, falando em centro histórico, eu vou contar por que este podcast saiu atrasado. Eu tirei uma semana de férias e fui passear em São Luís do Maranhão. Férias mesmo, para vagabundar, ir para a praia, andar a esmo, dormir à tarde. Aliás, lá eu não poderia fazer outra coisa à tarde, porque o calor é espantoso. Então, olha só, eu fui para São Luís do Maranhão a turismo. E eu passei uma semana lá dizendo: gente, que calor é esse?
Cheguei a São Paulo na sexta-noite, sofri um verdadeiro choque térmico e faz vários dias que eu só digo: gente, que frio é este? Mas voltando a São Luís. Sim, eu sei que o podcast é sobre Cuba e é por isso mesmo que eu quero comentar São Luís. Eu fui para lá, mas várias vezes eu me senti em Havana. E não fui só eu que percebi isso, não. Eu fui com a minha filha mais velha. Eu adoro viajar com ela, porque a gente aproveita para dar muita risada e botar as fofocas em dia. E ela também foi várias vezes a Cuba, né? Os meus filhos todos foram. Meus netos também. Não, meu neto mais velho, os pequenos ainda não. E ela acabou concordando comigo que tem essa parecência mesmo entre São Luís e Havana. Ah, mas eu vou contar outra coisa. Por que eu fui para São Luís? Desde criança eu tinha vontade de ir lá, porque em algum momento da escola primária eu aprendi que em São Luís havia paredes recobertas por azulejos portugueses. E isso me deixava fascinada, pensar em casas com paredes azulejadas. Azulejo para mim era só coisa de cozinha e banheiro. E olhe lá. Na minha infância, uma parede com azulejo até o teto era coisa muito chique. Até se usava colocar nos anúncios de casa para alugar, ó. Cozinha totalmente azulejada. Isso valorizava a casa. Então imagine que sonho foi para mim pensar uma casa com a frente dessa maneira. Bom, nós ficamos no Centro Histórico de São Luís. Eu vi os azulejos, são realmente maravilhosos, embora muitos edifícios estejam pedindo a gritos por conservação. E ainda aprendi que os que são só em azul e branco são portugueses e os que têm outras cores são franceses. A gente foi a um museu lá também, o do Palácio do Governo do Estado. Quando falam, no Palácio dos Leões, pois é. Aí tem um museu muito bonito, muito legal. Mas o que eu estava contando é que várias vezes eu me senti em Havana, estando lá em São Luís. Primeiro, porque havia muita música por todo lado. Afinal, estamos no mês de São João. Só para dar uma ideia de como isso é importante lá, eles se gabam de que o São João de São Luís é o maior do mundo. Mas não foi só a música, não. Tem a arquitetura, que não é igualzinha, mas lembra muito. Afinal, é a arquitetura colonial da América Latina. Mas a semelhança mais forte mesmo foi nas pessoas, no povo. Todos com quem a gente conversou foram muito gentis. Fosse numa loja, num táxi, na rua, quando a gente pedia informação, na praia. E não foi só a simpatia. Todo mundo com quem a gente falava sabia um bocado da história e da cultura do Maranhão. Falavam com orgulho, sabe como é? E a festa de rua, então? Povo festando mesmo, de verdade. Muito a cara de Cuba, né? Tipo, se cair um copo, a pessoa já sai dançando. E o mais divertido era ver como eles tanto dançam o reggae como o Bumba Meu Boi, tudo na mesma apresentação. Enfim, foi uma experiência curiosa e ao mesmo tempo aconchegante. Me senti assim de novo, só que desta vez em outra ilha. Uma outra coisa importantíssima dessa viagem é que eu, finalmente, conheci o Isidoro, que eu entrevistei no episódio número 35. Conheci pessoalmente, né? Ao vivo. E por essas coisas da vida, quem me apresentou o Isidoro foi justamente a Suelma, essa que abriu o podcast de hoje. Eu acho lindo como as coisas vão se juntando sozinhas assim, para a gente lembrar que o mundo é bem pequeno. Bom, mas o Isidoro é um santista, ele nasceu em Santos, que vive no Maranhão e fez alguns cursos na Escola de Cinema de Cuba. Ele fez um documentário muito interessante sobre a ilha, que, aliás, eu legendei. Então, quando for lançado, você pode ver tranquilamente que vai entender tudo. O filme ainda não está disponível, então não posso passar o link, mas já fica aqui o toque de que vale a pena, tá? Quando sair. Outra coisa que eu quero deixar registrada aqui. No sábado 17, aconteceu pela primeira vez no Brasil o Festival Cubano de la Salsa.
Já saí do Maranhão, você está vendo, né? Isso foi logo que eu cheguei de lá. O festival foi no Memorial da América Latina. Fazia um frio danado, mas estava ótimo. Teve comida típica, né? Bebida, tinha charuto cubano legítimo para comprar. Muita música bailable, que é o que a maioria procurou lá, né? E um concurso de salsa, inclusive. E o primeiro prêmio, imagine, foi um par de passagens para Cuba. Bom, né? E teve também o sorteio de outras 2 passagens para uma pessoa que foi ao festival e um acompanhante. A gente torceu muito, mas infelizmente eu não fui sorteada. Bem que eu queria. E no festival aconteceu uma coisa linda. Quando nós estávamos passando entre as mesas e conversando entre nós, uma moça me chamou pelo meu nome. Eu olhei meio surpresa, tentando buscar na memória quem seria. E ela disse: "Você não me conhece, mas eu ouvi todos os seus podcasts." Ela estava com um namorado, que também tinha ouvido. Eles foram a Cuba e prometeram participar também do Você Já Foi para Cuba? Mas deixa eu explicar. O gostoso disso não é ser reconhecida, não, tá? Que eu não tenho a menor interesse em ser uma celebridade. O que me anima é saber que o nosso trabalho chega às pessoas, que nós estamos pondo o nosso tijolinho para construir uma imagem mais verdadeira de Cuba, para quebrar os mitos, romper com tudo isso. Então, se você já foi para Cuba, conta também a sua experiência para nós. Você pode fazer contato com a gente pelo WhatsApp do canal. Eu vou deixar aqui o número. Anota aí. O código do país é 53. Então, fica assim o número do WhatsApp. Mais 53 5933 15 51. Muito bom, entre em contato se vocês quiserem. Mesmo que você não queira participar do Você Já Foi para Cuba. Se você quiser conversar com a gente, pode fazer isso pelo WhatsApp do canal. Mas agora vem a parte chata deste podcast. Infelizmente, nem tudo foi alegria no festival. Os seguranças do Memorial da América Latina impediram que 2 militantes do PCO distribuíssem panfletos contra o bloqueio e a favor de Cuba. E em relação a isso, eu quero comentar 2 aspectos. O primeiro é o absurdo da ação dos seguranças. O evento era promovido pelo Consulado-Geral de Cuba. Os panfletos eram a favor de Cuba, ou seja, tudo em sintonia. Que ordem ou autonomia pode ter sido dada a esses seguranças para eles se sentirem no direito de arrancar os panfletos das mãos dos militantes e jogar fora? O pretexto deles foi de que se tratava de um evento cultural e não político. E a gente sabe quem é que costuma separar cultura e política, né? Eles criaram o caso até com a camiseta da militante por causa da estampa da Rosa de Luxemburgo. Bom, os seguranças finalmente tomaram os panfletos de forma violenta, rasgaram e jogaram no banheiro químico. Uma ação de uma arbitrariedade repugnante. O outro aspecto que eu acho importante comentar é: o memorial é administrado pelo governo do Estado. Portanto, o governo do Estado é o responsável por essa ilegalidade. Nada a estranhar, né? Já que o governo do Estado de São Paulo está ocupado por um fascista, né? Que outra maneira de dizer isso? Bom, mas além de triste e revoltante, o fato vem para nos lembrar que uma situação política, como a que foi criada pelo golpe de 2016, não muda por mágica. E que eleger o presidente Lula foi só um pequeno passo. Vai ser preciso muito mais que isso para que o Brasil se torne um lugar bom de se viver. Bom, eu estou terminando. Vou deixar de presente um clipe do grupo Arsênio Rodrigues, conjunto Arsênio Rodrigues, que é um dos temas do filme do Isidoro que eu comentei. O Arsênio Rodrigues foi um músico cubano que tem uma história realmente impressionante. Ele nasceu em 1911.
Aos 7 anos de idade, ele ficou totalmente cego de forma irreversível. Com apenas 15 anos, um marceneiro que fabricava instrumentos musicais o ensinou a tocar baixo, violão e um instrumento de corda chamado tres, muito usado em Cuba. Ao longo da carreira dele, o Arsênio se tornou compositor de mais de 200 canções. E considera-se que ele teve uma importante influência na história da salsa e do jazz. Eu cheguei a ver num vídeo pela internet um músico norte-americano dizendo que a música de Nova York tem um antes e um depois do Arsênio Rodrigues. Para ver o tamanho do talento dele, ele ficou conhecido como El Ciego Maravilhoso, o cego maravilhoso. Se você quiser saber mais sobre o músico cubano Arsênio Rodrigues, eu indico uma pequena biografia que está no site herencialatina.com. O clipe que eu estou deixando de presente é do conjunto que atualmente trata de resgatar a obra dele. Eu espero que você goste e que não se esqueça de curtir e compartilhar o podcast. Tchau! Oye, mira quién viene. Dicen que llegó para quedarse. Ese conjunto que todos piden para bailar. Lo ven por televisión, lo escuchan en la radio y quieren guarachar de una manera espantosa con su tumbao. Sincera es la emoción de los bailadores cuando disfrutan de su cadencia maravillosa. La clave, el bajo y la tumbadora marcan el ritmo para que gocen y disfruten su rico son toda la noche. Con el conjunto Arsênio Rodrigues bailarás como tú quieras, el género que prefieras, hasta mambo y cha-cha-cha. Tu cuerpo será testigo de la fuerza que transmite y te hará recordar que el son es lo más sublime que existe. Con mi tumbao se baila, como se goza con mi tumbao. Con mi tumbao han bailado generaciones enteras y todavía no ha acabado. Se baila, ¿qué va? Como se goza con mi tumbao. Cuando se siente el bajo, la tumbadora y el bongo, nadie se queda sentado. Se baila, mi tumbao se goza. Así que prepárate. 20 años, se dice fácil, siguiéndome porque el que me pone a gozar soy yo. Y es que tengo un swing sabroso para poderte mover los pies. Soy heredero en potencia de la música del maravilloso. Tú lo sabes. Vamos otra vez. Siguiéndome porque el que me pone a gozar soy yo. Representando la buena música cubana soy yo. Desde hace 20 años vengo quemando la liga soy yo. Dedicándole al 23 le vendo un guayo a Catalina soy yo. Esa cosita mami que me hiciste me gustó, pero yo soy el terror. Sí, soy yo. Un saludo para el Ken de ahí en el auto. Soy yo. Y ahora me vienen a la mente Alain, Evanio, Jorgito, Chachi. Soy yo. Alegre, el sonerito va. Soy yo. Bailando así, gozando así.
lo sabe.